Bom, pessoal, a dica de hoje, novamente eu trago uma questão de física, porque tudo é física, né? A física representa a tentativa do homem entender a natureza, como ela funciona. Então, hoje eu vou trazer mais uma dica de física, ok? Dicas rápidas, tentar ser o mais breve possível. Talvez possa ser útil aí no Enem, vestibulares, concursos. Bom, é o seguinte, temos aqui o assunto condução térmica. Eu não vou falar propriamente do assunto, vou apenas dar uma dica de como resolver questões desse tipo ou de qualquer outro tipo que você não saiba a fórmula, né? Porque muitas vezes o aluno, quando ele vê uma questão de física, a primeira coisa que ele pensa é o quê? Que fórmula eu vou usar? Inclusive eu nem gosto de usar esse termo fórmula, né? A gente deixa esse termo mais pro pessoal da química. A gente fala relações, leis, formação, equações e tal. Mas vamos lá. A gente tem aqui uma questão, né, de condução térmica. Ele fala quantas calorias são transmitidas para um cobertor de... Aí eu comecei a sublinhar, primeiro passo, né? Sublinhe sempre os dados da questão. 2,5 centímetros de espessura, já sublinhei. Durante 2 horas, tá vendo? Tempo de exposição à luz. Estando a pele a 33 graus Celsius e o ambiente a 0 graus Celsius. Aqui já está me dando uma faixa de variação de temperatura, né? Você já tem uma temperatura final e inicial. Sabendo que o coeficiente de condutibilidade térmica e a área do cobertor são respectivamente esse valor aqui, 8 vezes 10 a menos 4, caloria por segundo, por centímetro e por grau Celsius, é assim que lê. E a área do cobertor, né, que eu falei respectivamente nessa ordem, 2 metros quadrados ou 2 vezes 10 a menos 4 centímetros quadrados, para ficar na mesma unidade da constante lá, ok? Não sei se vocês estão conseguindo ver a constante aí. Bom, a minha dica é o seguinte. Você, primeiro passo, você olha uma questão dessa e pensa, o aluno pensa, que fórmula eu vou usar para resolver essa questão? E eu te digo que nem sempre é preciso eu saber fórmulas, entendeu? Nem sempre é preciso eu saber a relação que rege esse tipo de fenômeno. Se o aluno porventura esquecer, ou mesmo se ele quiser ratificar a fórmula que ele tem em mente, ele pode partir sempre de um princípio, um artifício, que é a constante. Esse valorzinho aqui, ó. Tá vendo que é a coeficiente de condutibilidade térmica. Isso aqui já está me dizendo que é uma constante. Todo coeficiente geralmente é uma constante. E eu posso dizer isso porque toda relação física ela vai apresentar sempre uma constante. Se você observar, por exemplo, a força gravitacional, né? Nossa força lá de Newton, né? Da gravitação universal. Se você observar, ela vai ser um Gzão vezes um Emão, Eminho, sobre D2. Ok? E o que seria cada letrinha dessa? Fg é a força gravitacional que atua entre dois corpos. G, Emão, é a massa do corpo maior. Eminho, a massa do corpo menor. D, a distância entre os centros de gravidade de cada corpo, né? Ou seja, a distância entre os dois centros. E G o Gzão é a nossa constante, que Newton chamou de God, né? Em homenagem a... Ele não sabia o que era, uma força que atuava em todo local, né? Mas ele pensou que tinha o mesmo valor, ele chamou de God, né? Deus. Então, em homenagem aí. Newton era um homem de fé. Vamos lá. Podemos ver aqui que o nosso G é a nossa constante, que vale para todo o universo. Constante gravitacional universal. Se a gente pegar uma outra relação aqui, por exemplo, a força elástica, né? Ela é menos kx, né? X é o deslocamento da mola, né? K é a nossa constante, chamada constante da lei de Hooke, né? Constante da mola, elástica da mola. O que acontece aqui é que esse menos, na verdade, tem a ver com o tipo de força que é. É sempre a força resistiva, né? Se eu comprimo a mola tende a ir contrária à compressão. Se eu distendo a mola, a força tende a resistir a essa distensão. Ou seja, ela vai contrária sempre ao deslocamento da mola. Por isso esse menos aí da fórmula, a força restauradora, né? Resistiva. Mas o que eu quero dizer é que na física,
muitas constantes aparecem, né? Essas constantes geralmente dependem do tipo do material, né? Aqui nesse caso da primeira não, mas na segunda, né, as outras de termodinâmica, de calorimetria, sempre dependem do material, né? Tem uma propriedade geralmente do material. Mas o que eu quero dizer é que sempre aparece essa constante. E o que seriam essas constantes? Essas constantes, na verdade, ela está relacionada com o sujeito vai em laboratório, ele faz o experimento, obtém uma série de pontos, esses pontos ele coloca num sistema cartesiano e traça a curva. Ao traçar a curva, depois ele faz um tratamento desses dados para pode ser linearização, métodos do mínimos quadrados. E aí depois de todo esse processo ele obtém a constante, né? Essas constantes aqui. Só que eu não vou entrar em detalhes disso, né? Porque não é a nossa ideia da aula, né? Hoje vou tentar ser mais breve possível. Qual é a nossa ideia aqui? A nossa ideia é, eu não tenho a fórmula, eu não sei, eu estou supondo que eu não saiba a fórmula. Então se eu não soubesse, tem como resolver essa questão? A resposta é sim, tem como resolvê-la sim. De que forma? Eu vou pegar a minha constante, né? Essa daqui, condutibilidade térmica. Eu vou chamar de uma letra qualquer, né? Eu vou chamar da inicial do meu nome, C. Então, fazendo uma análise dimensional da minha constante, quais são as unidades dela? Bom, as unidades dela tem caloria, tá vendo? É caloria por segundo por centímetro. Eu vou colocar aqui só para ficar maior. Então é caloria por segundo por centímetro por grau Celsius, ok? Essa é a nossa constante, a nossa grandeza da nossa constante, né? Então as grandezas envolvidas na nossa constante C, que é a condutibilidade térmica, coeficiente, são essas aí. Aí eu lhe pergunto, caloria é o quê? Caloria é unidade de calor, né? Caloria é unidade de calor. Então no lugar da caloria aqui eu já coloco o meu Q, ok? Já coloco o meu Q, calor. Segundo é a unidade de tempo. Então eu já coloco o meu tempo aqui, no lugar do segundo, ok? Meu T. Centímetro é a unidade de comprimento, mas aí eu vou fazer uma ressalva aqui, né? Antes de falar disso, eu vou falar logo do grau Celsius. Então, grau Celsius é a unidade de quê? De temperatura, né? Só que observe que eu tenho uma faixa de temperatura que vai de 33 a 0. Então, eu não posso botar só a temperatura, eu tenho que botar variação da temperatura, ok? Eu vou botar como θ para diferenciar do T do tempo, né? Vou botar a temperatura como T, não, senão confunde. Então, Δθ, ok? Mas o centímetro, eu vou fazer uma ressalva aqui. O centímetro é o seguinte, a gente tem o centímetro da espessura, a gente já podia jogar a espessura aqui, mas tem a área ainda, a área do cobertor, que está em centímetros quadrados. Então, minha dica é essa. Se eu dividir área por espessura, eu vou ter o que? Centímetro quadrado dividido por centímetro. O centímetro estará em cima da nossa fórmula. Ok? Então, não, ele está embaixo, tá vendo? Então, na verdade, eu vou ter que dividir o quê? O contrário, espessura sobre área. Eu vou ter que dividir espessura sobre área. Então, vai ter que ser uma coisa do tipo espessura sobre área. Isso vai me dar o quê? Centímetro por centímetro quadrado. Quando eu cortar o centímetro quadrado aqui, né? Porque divisão, eu simplifico os expoentes, eu subtraio, né? Então fica centímetro a menos 1 ou 1 sobre centímetro, entendeu? É como se eu tivesse 1 sobre centímetro. Então meu centímetro ficaria embaixo, como realmente está aqui, ó, embaixo. Então provavelmente a nossa relação vai ser algo desse tipo aqui, ó. Vai ser espessura em cima e área do cobertor embaixo. Ok? Pronto. Temos a nossa fórmula aí, tá vendo? Sem precisar, de maneira alguma, saber a fórmula da questão. Eu fui pela constante, eu consegui achar, pelas grandezas da constante, eu consegui achar a minha fórmula. Que eu vou isolar o que eu quero, porque ele pede na questão que quantas calorias, ou seja, ele quer o calor.
Então se ele quer o calor é só isolar o Q aqui. Aí eu passo tudo que eu não quero de letra para o outro lado. Então como é que ficaria aqui? Ficaria isso, passaria a multiplicar. Está dividindo, tá vendo? Tudo isso está dividindo. Tudo isso passa o quê? Multiplicando. Que lembra que quando eu mudo o membro, eu mudo a operação. Então tudo isso que está dividindo vai passar multiplicando a minha constante. Então vai ficar... Eu vou botar virada aqui na nossa equação. Q vezes E de um lado. E do outro lado vai ficar o quê? A minha constante, que eu chamei de C, né? Vezes T vezes área vezes delta θ. Ok? Passando o meu E, que eu também não quero o E aqui desse lado, ou seja, a espessura. Então, meu Q, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui embaixo. Ficou um pouquinho apertado, né? Então, meu Q vai ser igual... Deixa eu refazer aqui, que vai ficar um pouquinho pequeno o espaço. Eu vou colocar aqui desse lado. E depois eu boto o resultado aqui embaixo. Então, fica Q é igual a C, T, que é tempo, desculpa, A, tá vendo? Até eu confundi. A vezes delta θ, ok? Esse ficou a nossa relação, depois de eu passar todos esses daqui de baixo para lá multiplicando. Só que agora eu vou pegar e vou fazer o meu isolamento aqui do Q. Então Q, que é o calor, vai ser igual. Passo o E dividindo, né? O E está multiplicando, ele passa mudando a operação. Então fica a constante, vezes o tempo, vezes a área do cobertor, vezes a variação de temperatura sobre... Opa! Que a posição aqui do quadro não fica legal. Sobre a área, sobre a variação de temperatura, sobre a espessura do meu cobertor, da minha placa, né? Enfim. Então essa é a forma. Ok? Essa é a minha fórmula. Então o que eu quero dizer a você é que nem sempre é preciso saber a fórmula para resolver a questão. Eu te digo que a maioria das questões de física eu posso achar a relação apenas usando a constante. A ideia de usar as grandezas da constante. Espero ter ajudado aí nossa dica de hoje, que realmente é importante. Já teve muitos alunos que eu consegui mostrar para eles que não era necessário. Eles realmente usaram isso nas provas e foram bem. Valeu. Um abraço, pessoal. Fique com Deus.